Olá, queridas famílias da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais e demais famílias que nos dão a honra da sua presença aqui conosco nessa reflexão que temos feito sobre a necessidade de um retorno à essência do Evangelho de Jesus Cristo. Um retorno à essência do cristianismo que é bíblico, não o cristianismo religião institucionalizada pela igreja que se desviou da palavra de Jesus, do Novo Testamento, manipulou a palavra e tirou dos fiéis os seus grandes privilégios, as verdades da palavra de Deus. E nós prometemos, e vídeos anteriores nós estamos tratando isso, tá? E nós prometemos que viríamos. Qual seria a resposta de Jesus? Será que Jesus foi pego de surpresa? Ou Jesus já sabia de tudo isso, né? Ele é onisciente. Então, Jesus respondeu antecipadamente, para nós antecipadamente, para ele tudo no tempo certo, né? Ele respondeu a toda a mudança que fizeram com o passar do tempo, a igreja se transformou naquela instituição poderosa, né, política, economicamente, se encantou com Mamon, e Jesus tinha dito para ela, para a igreja: vocês não poderão servir a dois senhores, ou vão amar um e odiar o outro, e vice-versa. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao Deus deste mundo, ao Deus da glória do mundo, do poderio econômico, político, não é? Isso é o Deus Mamon, Deus das riquezas. E Jesus disse que a igreja não poderia servir aos dois, mas a igreja se tornou tão forte, né, com o tempo, depois que se tornou religião oficial, cristianismo, religião oficial do Império Romano. Ela se encantou tanto que ela tentou conciliar aquilo que Jesus disse que não dava para conciliar. A palavra de Jesus com Mamon, servir a Deus e servir a Mamon. Então a igreja mudou. E nós queremos, para não voltarmos muito, porque tem vídeos já para trás, né, que nós já vimos. Se você quiser olhar os outros vídeos, aí você, aqui no nosso canal, você vai lá do início, nós temos lá Jesus no banco dos réus, tudo isso, né? Então, o que nós estamos pensando é o seguinte: para nós admitirmos que precisamos voltar à essência do Evangelho, nós temos que admitir que houve uma mudança, houve um desvio. Não teria para que voltar, né? O sentido de voltar. Houve esse desvio. E quando a igreja, com as suas atitudes, ela começou a mudar aquilo que Jesus disse, como esse versículo que nós citamos, Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando a igreja muda isso, a igreja estava dando um veredito a respeito de Jesus, dizendo que a palavra de Jesus não era para ser seguida exatamente como ele disse. E nós também vimos em vídeos anteriores que todos nós, queiramos ou não, com as nossas atitudes, a gente está sempre dando um veredito a respeito de Jesus, sempre figuradamente colocando Jesus num banco de réus, ou considerando ele o Messias Salvador, aquele que ele disse ser, né? O Messias Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio para nos buscar e salvar. João 10,10 ele disse que veio para nos dar vida em abundância, a vida com a qualidade da vida de Deus, vida eterna. Ou nós consideramos ele assim, ou então o rejeitamos, e aí temos que dizer que ele é alguém que afirmou coisas que não condizem com a realidade, né? Coisas absurdas, como vai prometer vida eterna e vida abundante se ele não é o Messias Salvador. Então ele é um lunático
foi o que ele foi considerado e muitos consideram ele até hoje. Então, cada um de nós dá um veredito a respeito de Jesus, sobre o que ele é. Ele perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque o mundo tem opiniões variadas. Jesus não está interessado na opinião do mundo, não, dos que seguem a Mamon. Jesus está interessado na opinião daqueles, na visão daqueles que dizem ser seus seguidores, cristãos. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou o Messias, Salvador da sua vida? Então vamos continuar vendo o que Jesus deixou já registrado para a sua igreja, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. E a resposta para nós está além da toda a verdade do Novo Testamento, todas as cartas escritas às igrejas, né? A carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, as cartas pastorais, a Timóteo, Tito, a carta aos Hebreus, aos Gálatas, enfim, e as cartas de João, de Pedro, além de tudo isso que expressa o desejo, a vontade de Jesus para a sua igreja, nós queremos ver o Apocalipse, a resposta às cartas às 7 igrejas, como se fosse uma resposta de Jesus, assim, depois de tudo se passar. Lá, aquelas orientações eram anteriores, né? Olha, a igreja deve agir assim. Mas vamos imaginar as cartas, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas do Apocalipse, como sendo uma resposta de Jesus depois que tudo aconteceu, porque está falando do fim. Então, é como se estamos imaginando isso, né? Como Jesus dizendo: olha, vocês fizeram tudo isso ao longo do tempo, vocês sabiam como deveriam se portar, não é? O Novo Testamento está aí, o Novo Testamento que foi feito no meu sangue, está aí, eu deixei para vocês, registrado aqui para vocês. Quem escreveu Hebreus disse que Jesus Cristo, Deus se revelou no passado, antigamente, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos, a nós, ele se revelou pelo Filho, Jesus Cristo, a revelação máxima, principal, fundamental de Deus a nós, tudo registrado. Mas vamos ver essas cartas como sendo depois, vamos ver o encontro, quando Jesus retornar, o que ele vai dizer à igreja, a igreja que se tornou fiel e a igreja que se desviou. A igreja que se apegou à sua palavra, perseverou em guardar a sua palavra, e a igreja que manipulou a sua palavra. A igreja que se encantou com Deus Mamon. A igreja que estabeleceu rituais que não tem nada a ver com a salvação. A igreja que desfez do sacrifício de Jesus na cruz como único pelo nosso pecado. Então, tem resposta para todo tipo de igreja aqui. Então, vamos começar aqui em Apocalipse 1, versículo 4, quando João começa a escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. Vamos encarar como sendo Jesus falando para a sua igreja de todos os tempos, de todos os lugares, portanto, falando para nós. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o soberano dos reis da terra. Jesus se apresentando como Senhor. Nós não vamos nos apegar a mistérios do Apocalipse, esse não é o nosso objetivo, um estudo sobre os mistérios do Apocalipse, sete espíritos, as bestas do Apocalipse, aquelas coisas que aguçam a curiosidade humana e que às vezes não leva a lugar nenhum, né? Vamos nos apegar àquilo que é revelado claramente para nós como vontade de Deus, ok? Então, Jesus se apresentando como Senhor. Não importa que os homens não o tratem como Senhor, não tenham tratado durante toda a longa caminhada da igreja aqui na terra, ele vai voltar como o Senhor que ele é. Ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Salvador. Então, João diz assim, continua, falando de Jesus Cristo, versículo 5, agora continuando no versículo 5 de Apocalipse 1. Aquele que nos ama. Essa é uma verdade, ninguém pode tirar. Jesus é real, pessoal e nos ama. Jesus não é uma ideia, uma força aí. Jesus nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a verdade aqui da palavra de Deus. Resposta para aqueles que mudaram essa verdade, criando outros sistemas de salvação. Só há salvação pelo sangue de Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O privilégio de pertencer ao reino. Fizemos há poucos dias uma meditação com esse título, né? Está aqui no nosso canal. Jesus Cristo veio para nos salvar, fazer de nós reinos e sacerdotes. Como que a igreja restabeleceu o antigo sacerdócio lá do judaísmo? Rejudaizou o cristianismo. Mas aqui está dizendo que Jesus veio e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como sacerdotes, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, não precisamos de intermediário. Jesus é o nosso sumo sacerdote que fez o sacrifício por nós. Hebreus 10, 19 diz que pelo seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz, ele nos abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos nos achegar diretamente, sem intermediários, ao trono da graça de Deus, sendo ele o único mediador, o único intermediário. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, que Hebreus 10 diz que ele foi na frente, depois de oferecer o sacrifício ao Pai pelos nossos pecados para nos libertar, nos salvar, ele foi na nossa frente como precursor. Hebreus 10, 19. Está lá Jesus, aguardando a nossa ida. E ele mesmo vai vir aqui nos buscar para levar, para estarmos com ele para sempre. É verdade da palavra de Deus. A resposta está sendo dada àqueles que mudaram a palavra. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio e a glória pertencem sempre a Jesus. Ele vem com as nuvens, versículo 7, todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, aqueles que o crucificaram, aqueles que dele zombaram. Tu não és o Filho de Deus? Como está aí crucificado? Desce da cruz. Todo olho o verá. Sem essa história de que Jesus veio secretamente, em 1844, as seitas levantam essas inverdades, profecias falsas, não é? Isso tem desde a época de Jesus. Jesus alertou para que tivesse cuidado com os falsos profetas. Mas muitos preferem acreditar nessas mentiras, né? Nos desvios. Aqui está dizendo, eu venho sem demora e todo olho o verá.
Vem sem demora, todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Porque na volta de Jesus, muitos vão se alegrar, o gozo da salvação, e outros vão se lamentar, porque rejeitaram a oferta da graça e do perdão de Deus. Que Deus nos abençoe e no próximo encontro nós vamos começar a ver a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. Jesus mostrando que ele conhece cada pessoa, conhece a obra de cada igreja, se é fiel, se não é fiel, se persevera em guardar a sua palavra, ou se aceita as falsas profecias, se aceita os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso foi elogiada por não aceitar. Então nós vamos, no próximo, já analisar carta por carta, tá? E vamos começando pela igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, você já pode ir adiantando. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Eliseu Lucas e com a igreja de Cabo Verde, Igreja Batista em Cabo Verde, estamos orando pela sua família. Amém.